transdisciplinar, então ela contempla vários aspectos, ela não fica somente no aspecto científico, mas envolve questões políticas, religiosas. Então, eu vou fazer um resumo disso para vocês. É um tema muito interessante, né? Eu tenho imensa satisfação. Eu sou da área tecnológica, né? Trabalho com desenvolvimento de ovário artificial, que é a parte de a tecnologia de fronteira, mas, para mim, ciência e religiosidade e ética têm que andar juntos, para serem realmente ferramentas seguras, né? Então, isso aí que a gente vai conversar com vocês sobre esses aspectos, tá? Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Essa aqui é apenas uma pequena parte do curso, viu, pessoal? Mas, Fred, não precisa editar, não, sem problema nenhum. Pode disponibilizar. Bom, pessoal, o tema desse curso é bioética repensando a vida no planeta. Então, a bioética não é uma ética deontológica, ou seja, uma ética aplicada a uma profissão A, ou B, ou C, né? Então, como vocês vão ver depois, né, a gente vai falar do histórico da bioética, ela envolve questões planetárias, na realidade. Então, não vamos pensar numa ética muito localizada, mas numa ética mais global, tá? E aí eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: quem já ouviu falar de bioética aqui? Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, assim, especificamente? Quem já ouviu falar isso? Só para eu entender mais ou menos assim. Já alguma vez já ouviu falar? Sinaliza aí para mim, por favor, com um ok, alguma coisa assim nesse sentido, só para eu ter uma ideia. Já ouviu falar? Ótimo. Ótimo, já ouviu falar, né? Muito bem. Pessoal, na realidade é o seguinte: a bioética, de uma definição mais simples, nós poderíamos dizer que seria a ética da vida, né? Bio, vida, ética, né? Ética da vida. Mas a questão é o seguinte: o que a gente entende por ética e o que a gente entende por vida? Né? Por que, na verdade, precisou surgir a bioética, ou seja, uma transdisciplina, uma nova disciplina? Por que, na realidade? Então, por que esse conceito de vida, ele é extremamente abrangente e polêmico também, né? Só se eu vou jogar um pouquinho aqui, nós temos um tempo curto, mas eu gosto da participação. O que vocês entendem por vida? Pode escrever no chat aí, alguém falando de forma breve aí. O que vocês entendem por vida? Abrir um pouquinho aqui. O que é vida para vocês? Depois eu vou perguntar o que é ética também, mas a gente falou ética da vida, parece simples, né? Mas o que é vida? Alguém se habilita a me dar essa definição de vida? É por isso que eu coloquei que 50% da avaliação é participação, viu, professor? Para ver se participam. O Fred disse que não era palestra, então, assim, a gente vai fazer um meio termo entre palestra. É um ciclo? Ciclo de quê? Vou abrir aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, acho que é um ciclo de etapas, digamos assim, que a gente tem que passar, né? Nascer, evoluir, reproduzir e morrer. A gente reportando lá aquele ensinamento lá do fundamental, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Pronto, que legal. É um conceito biológico, mas será por que foi criada a bioética? Esse conceito já não é bem antigo? Por que precisaria ter a bioética para a gente falar, assim, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Ser vivo é todo ser que nasce, cresce, reproduz e morre. Por que precisou criar a bioética? Não existia isso aí, esse negócio não é bem antigo. Por que precisou criar a bioética? Por causa desse conceito? Eu acho que é uma forma de limitar a intervenção do homem na vida, alguma coisa do tipo. Legal, legal. A necessidade, sabe, de colocar esse fechamento, esse limite.
Para seguir, sim, legal, mas outra participação aí para seguir procedimento de respeito à vida, mas e aí? O que seria a vida? Onde que está a polêmica, pessoal? Olha só como é que esse termo é perigoso. Olha, ética da vida. Ética. O que seria a ética? Depois a gente vai falar um pouquinho da ética. Tem uma aula que eu dou só de ética, né? 2 horas falando de ética. Mas, assim, o que seria... Por que deu polêmica em relação a essa vida? Sobre o que é certo ou errado lidar com o ser. Tá, essa é ligada mais à questão ética. Mas por que a vida, dentro desse conceito de bioética, é polêmico? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Então, acredito que seja polêmico porque a morte também faz parte da vida. Então, ainda que se trabalhe com animais mortos ou com carcaças e etc., a bioética entra. Então, não é só com animais vivos ou com a vida desses animais. A morte, ela está envolvida nisso. A vida é um período que os seres vivos passam do nascimento à morte. Então, isso está envolvido também. Tá, mas vamos pensar o seguinte, por que isso é polêmico? Por que precisou entrar uma questão ética aí? E lembra o seguinte, um detalhezinho, pessoal, que passa desapercebido dentro do contexto da bioética. Lembra o seguinte, a bioética, como vocês vão ver, tem vários ramos. Aqui eu vou dar uma visão global dela. Ela é uma transdisciplina. Ou seja, ela transcende, vai além dos limites de uma disciplina convencional. Tá? Então, ela envolve várias questões. Lembra que eu falei que ela envolve questões, né? Questões biológicas, políticas, religiosas, jurídicas, uma série de coisas. Tá? Então, assim, tendo isso em mente, na realidade, vamos colocar a questão, assim, de alguns conceitos aqui ligados à questão da vida. Vamos ver onde é que está a polêmica aqui na realidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de vida, vai falar um pouquinho de ética, e, obviamente, ética está conectada com o conceito de moral também. Se a gente pega aquela definição muito clássica, na realidade, né, de que seria um ser vivo, né? O que seria a vida em si? Se a gente pegasse isso, o que é a vida para você? Existe uma resposta biológica, existe outra resposta que é um pouco mais polêmica, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, vida do ponto de vista biológico, a vida é um processo, né, um conjunto de processos nos quais os organismos vivos, né, ao contrário da matéria bruta, mantêm atividades como metabolismo, né, crescimento, reprodução, excreção e reações a estímulos diversos. Tá? Então, isso aqui é a visão clássica do conceito de vida do ponto de vista biológico, né? Então, o ser vivo, ele tem metabolismo, ele tem uma fase de crescimento, ele pode se reproduzir, ele excreta, ele reage a estímulos, né? Então, isso aí, na realidade, é o conceito clássico do que vem a ser vida. Mas isso aqui, na verdade, a gente já sabe há muito tempo. Isso aqui não tem polêmica nenhuma, na realidade, desse conceito de existir metabolismo, de existir crescimento, de existir reprodução, de existir secreção e tudo mais. Para que a vida exista, pessoal, é preciso que haja o quê? Uma vida biológica. O conceito de vida está ligado a quê? Vida biológica. Vocês têm uma ideia? Alguém se habilita? Reprodução, professor? Tá ok? Conceito reprodução. De vida. Para que a vida exista, tem que ter reprodução? A gente tem que ter cuidado com isso, assim. Isso aqui são fatores. Por exemplo, um ser humano que não se reproduz, ele está morto? Não, né? Na realidade, isso aqui são algumas prerrogativas de um processo de vida, tá? Mas uma característica fundamental, pessoal, para ter vida, na realidade, a gente vê o seguinte, que é a necessidade, na realidade, de ter uma certa organização, que nós chamamos de homeostasia. O que é homeostasia? É o equilíbrio dinâmico do corpo. Então, que garante uma certa organização, tá certo? Então, a vida está ligada a um conceito
de organização, de equilíbrio. Então, o que é homeostasia? No século retrasado, Claude Bernard, né, aquele fisiologista francês, colocou que seria a constância do meio interno, né, que seria basicamente, né, o líquido extracelular, né, o líquido intersticial e plasma. Então, o ser, ele precisa ter parâmetros mantidos de forma constante, né, com pH, osmolaridade, concentrações de gases. Então, esse conjunto, né, faz com que haja uma harmonia, essa vida, tanto a nível celular, na verdade, como do ponto de vista tecidual ou mesmo de sistêmico, né, da integração de vários sistemas. Então, eu falei o seguinte, que a vida está ligada a um conceito de homeostase. O que é homeostasia? É a manutenção do equilíbrio interno, tanto de um ponto de vista celular, como do ponto de vista sistêmico, do corpo como um todo. Então, enquanto eu tenho essa harmonia interna, ou seja, essa organização, eu tenho um quadro de vida. Quando, na verdade, por exemplo, eu tenho uma perda de capacidade desse equilíbrio, ou seja, um sistema acaba compensando o outro, eu tenho um quadro de doença, tá certo? Então, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que tem um problema cardíaco, ele não está morto, mas se ele for fazer uma atividade física vigorosa, ele vai ter essa perda de capacidade, né? Podendo até morrer por uma arritmia, uma coisa qualquer. Então, na verdade, a doença é exatamente essa compensação de um sistema em relação ao outro, que não leva totalmente a um quadro de morte, mas o indivíduo perde alguns tipos de capacidade. E a morte, na realidade, seria o quê? A desorganização disso aqui, seria a perda do equilíbrio. Então, todo ser vivo, na realidade, ele tem como característica o destino, a morte, tá certo? Então, a vida está ligada a um conceito homeostático, ou seja, de organização, enquanto que a morte seria a desorganização. Mas, como eu falei, pessoal, esse conceito aqui não é polêmico, na realidade. Por quê? Porque isso aqui já é conhecido há mais de 200 anos, que eu estou falando para vocês. Onde está a polêmica, então? É exatamente das correntes, na verdade, que definem o que vem a ser vida. Isso mesmo dentro da ciência, dentro da filosofia e tudo mais. Então, há correntes que acreditam que a vida... Estão me ouvindo bem agora? Ok? Sim, muito bem. Tá. Que a vida seria o período que vai do nascimento à morte. Então, para essa corrente de pensadores, de cientistas, na verdade, a vida começaria no nascimento. Lembra que a bioética, ela nasceu na parte humana, ela não nasceu na parte animal. Então, os animais vieram depois, as questões de bioética ligadas aos animais, depois da parte humana, tá? Então, qual é a fragilidade desse paradigma? Todo mundo sabe o que é um paradigma. Paradigma, na verdade, é uma crença, é um ponto de vista, é uma forma de ver, de interpretar determinadas coisas. Tá? A ciência, na verdade, ela é feita também de paradigmas. Tá? Então, o ponto de fragilidade desse paradigma aqui, dizer que a vida começa no nascimento e termina na morte, é o simples fato de nós sabermos que, por exemplo, antes de um bebê nascer, ele era um feto, e esse feto estava vivo. Um feto morto não geraria um organismo vivo. Então, essa é a fragilidade dessa definição, que a vida começaria no nascimento. A defesa dessa corrente aqui é que, na verdade, o feto depende exclusivamente da mãe, na realidade. Então, ali seria, você cortou o cordão umbilical, você tem uma vida independente. Independente, entre aspas, né? Porque ele continua tendo a necessidade de cuidados. Então, essa definição aqui, ela é um pouco polêmica e um pouco frágil, né? Na verdade, dizer que a vida começa no nascimento. Outra corrente acredita que a vida começa na concepção. O que é a concepção? Exatamente a produção do zigoto, ou seja, do primeiro estágio embrionário, a partir dos gametas, né, masculinos e femininos, né? Então, na realidade, essa definição aqui, ela é mais lógica. Por quê? Porque, na realidade, a gente sabe que o zigoto, do ponto de vista científico, é uma célula totipotente, ou seja, ela é capaz de gerar os 220 tipos celulares do corpo e as 100 trilhões de células, tá? Então,
O zigoto, na verdade, ele guarda uma identidade genética com as células do corpo, excetuando-se os gametas que têm as modificações, tá? Então, há uma defesa científica de que o zigoto, aquele embrião no estágio de uma célula, é um ser em potencial, ou seja, ele tem o potencial de gerar um ser humano completo ou um indivíduo completo, tá? Mas outros já condenam essa definição, dizendo, não, a vida começa antes da concepção, não na concepção, porque você precisa de 2 gametas vivos, ou seja, óvulos espermatozoides, para gerar um zigoto, tá? Então, isso aqui também é polêmico. Mas, pessoal, na realidade, a gente sabe que nós vamos ter aqui, nessa segunda definição, algumas outras correntes que vão dizer o seguinte, não, a vida começa quando o embrião se fixa à parede do útero. Outros vão dizer que quando aparece o sistema nervoso, outros vão dizer que quando há batimento cardíaco. Então, isso aqui, na verdade, são crenças, tá? Crenças, paradigmas, pontos de vista, ok? Agora, onde entra a polêmica da coisa? É exatamente quando entra a questão religiosa. Eu perguntei para vocês assim, onde é que entra a polêmica na bioética? É quando a gente começa a entrar no campo religioso. Que a religião acrescenta um outro componente, que seria a alma, tá? Então, na corrente filosófico-religiosa, acredita-se que, na verdade, essa alma se liga, na verdade, ao corpo, vamos dizer, no momento da concepção. E aí que entra a polêmica. Não é que a vida é metabolismo, é isso, é organização. Que entra é quando a gente começa a associar a ciência com religião, tá? Então, isso é um aspecto importante aqui e que gera toda a polêmica, como vocês vão ver nas aulas subsequentes de outros professores, vai falar a questão do aborto, na realidade, né? Que daqui a pouco a gente vai pensar alguns aspectos relacionados a isso. Então, aqui já começa a tornar a bioética mais polêmica, tá? Então, o que entra polêmica na ética aqui é a crença ou não na existência de algo. Bom, aí nós vamos para o campo ético, né, pessoal? Como eu falei, falar de ética aqui de forma extremamente objetiva, tá? Então, nós já ouvimos termos como ético, antiético, aético, né? Moral ou imoral. Mas o que na verdade, é ser ético ou ter uma boa moral ou ser imoral? Na verdade, isso aqui é um campo da filosofia. E eu, assim, como professor, eu acredito que a gente tem que ser o mais claro possível, na verdade. A gente sabe que esse conceito de ética e moral dentro da filosofia, cada filósofo tem a sua visão de ética, mas, para mim, um aprendizado ele tem que ter uma finalidade. Eu sou da área tecnológica, então, assim, tem que ser racional, prático e uma coisa mais aplicada que eduque, que mostre um direcionamento para o indivíduo, tá certo? Então, eu vou colocar, assim, a visão ética, na verdade, que eu considero mais apropriada e que não gera grandes confusões, né? Se a gente coloca, por exemplo, moral, vamos dizer assim, né? O que seria moral? Se a gente vê do ponto de vista filosófico, né? Seria um conjunto de regras de conduta consideradas válidas, quer de modo absoluto, ou qualquer tempo ou lugar, quer para um grupo ou pessoa determinada. Então, moral, pessoal, tem a ver com conduta, procedimento. Eu só posso avaliar a moral do indivíduo a partir do momento que eu analiso o comportamento, que eu observo o comportamento do indivíduo, tá? Tanto é que a origem da palavra mores, do latim, vem exatamente dimensão repetitiva de atos habituais. Então, a moral de um indivíduo é como ele se comporta, está ligado a comportamento, tá? Ok? Então, essa palavra moral, ela tem origem do latim mores, que significa dimensão repetitiva de atos habituais. Eu só posso avaliar o indivíduo de forma correta a partir do momento que eu sou capaz de analisar o comportamento dele, tá? Agora, o que seria ética, né? A ética tem várias definições, né? Mas a ética é exatamente, que a gente pode dizer, a análise da moral, vamos dizer assim. A análise é um julgamento da conduta humana.
Então, quando eu estou julgando, eu tenho um veredito. Então, eu estou analisando uma determinada conduta, eu vou analisar, julgar a conduta humana, né, do ponto de vista do bem ou mal, certo ou errado, isso relativo à sociedade e ao tempo. Agora, pessoal, eu gosto, na verdade, da ética universalista, porque essa ética filosófica de quinta categoria, ela leva a uma confusão mental, né, que a pessoa fala assim, por exemplo, o bem ou mal é relativo. Aí você gera uma libertinagem. Aí você não tem mais referenciais. Tá entendendo? Então a gente tem que cuidar, será que o bem ou mal, ou relativo, o que é o bem? Se eu jogo para vocês essa definição assim, o que é o bem para vocês? É correto eu falar assim para as pessoas, cada um tem a sua ética? Será que é correto falar isso? O que vocês acham? Se eu falo que cada um tem a sua ética, será que é uma coisa educativa? É aceito do ponto de vista filosófico? Sim. Agora eu digo, é educativo? O que vocês acham? Vamos ver a questão aqui, uma questão bem polêmica, tá? Uma pessoa, um estuprador, ele tem o desejo sexual de ter um relacionamento sexual com a mulher, ele quer. Para ele é certo, então ele pode fazer? Ele pode estuprar uma mulher? Vocês acham correto isso? Quer dizer que bem ou mal é relativo? Então, estupro é um bem ou mal? Não, professor, porque a ética ela é pautada na moral, e a moral é um conjunto de regras de uma sociedade, de um grupo em específico. Então, o bem ou o mal, na verdade, ele é delimitado com base na moral de cada sociedade. Será isso? Então, a ética seria uma coisa localizada? Então, por exemplo, um marido num país muçulmano que espanca a mulher, a lei lá não faz nada contra o homem. Então, está certo do ponto de vista ético? A lei libera lá para fazer isso. Tá certo? Do ponto de vista deles, sim. Do nosso, não. Mas aí a gente está trabalhando aqui com a ética universalista, porque essa ética aí, ela não constrói nada. Porque senão eu vou sempre, é a cultura. Nem tudo que é cultural, pessoal, é ético. Então, se a gente fosse por esse ângulo, a mulher jamais poderia trabalhar, jamais poderia ter igualdade, que não é da cultura. O homem fica lá numa boa e a mulher trabalha. Se ele está insatisfeito com ela, ele bate nela, não tem problema. Professor, então, aproveitando para lhe fazer uma pergunta logo, então a cultura ela é muito pautada na moral, mas a ética ela tem que ser universal. O certo ou errado ele tem uma conscientização universal, é isso? A minha concepção, que eu acho que educa, o que é o bem, na verdade? É tudo aquilo que traz harmonia para você e para o outro. Tá certo? E o mal, na verdade, é tudo aquilo que desarmoniza a você e ou ao outro. Então, o estuprador, por exemplo, ele tem o desejo sexual. Para ele, está correto. Se ele não achasse correto, ele não faria. Então, essa questão de você achar que tudo é possível, eu não quero discordar, né? Aquele politicamente correto e incorreto, né? Na verdade, você não pode discordar de nada, não sei o quê, tem que fazer a política da boa vizinhança, eu acho que não é construtivo. Tá certo? Então, na realidade, vocês vão ver, depois eu vou evoluir no conceito da ética, eu poderia falar 2 horas só de ética aqui com você. Mas a questão é o seguinte, para mim, bem ou mal não é relativo. Então, tem uma concepção filosófica lá de Nova Acrópole, que é um site de filosofia que eu admiro bastante, e está muito claro esse negócio, né? O bem é aquilo que traz harmonia social, que traz harmonia tanto para o próprio indivíduo como para o outro, na realidade. E o mal é o contrário. Então, certo é aquilo que está também, que contribui para a harmonia coletiva. Vocês vão ver, na verdade, que a ética é a cola social, é a que torna a convivência humana possível, na realidade. Então, esse, na realidade, é um conceito de ética que é um conceito de ética universalista, tá? Então, mas a ética, do ponto de vista filosófico, é a análise da moral. Você está analisando uma conduta humana.
Aí fala, por que que essa análise varia de indivíduo para indivíduo? Aí sim, a gente pode colocar a origem da palavra ética, que ethos do grego significa local, onde se brotam os atos de um indivíduo. É a fundamentação do agir, é a relação consciencial. Então, ethos do grego significa consciência, tá? Consciência. Onde brotam os meus atos? Os meus atos brotam da minha consciência, tá certo? Então, cada um age de acordo com a sua própria consciência. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem pouca sensibilidade consciencial, um baixo nível de evolução consciencial, ele pode fazer uma cirurgia no animal sem anestesia, o animal está gemendo de dor e não está nem aí. Então, é um indivíduo baixo do ponto de vista consciencial. Então, à medida que você progride na escala consciencial, ou seja, você avança o seu nível de consciência, na verdade, você vai mudando o seu padrão comportamental, tá? Então, à medida que você avança o seu ethos, você muda o seu mores, ou seja, você muda o seu comportamento. Aí sim você pode dizer, cada um tem a sua ética, ou seja, cada um tem o seu ethos e cada um tem a sua forma de agir, tá? Ok? Então, se a gente pergunta o seguinte, qual a relação da ética com a moral? A ética tem a ver com o nível de consciência do indivíduo, é o padrão de consciência dele. E a moral, o mores, tem a ver com conduta. Então, algumas correntes filosóficas vão dizer que ética e moral são sinônimos, porque os filósofos não entram em acordo de jeito nenhum, tá? Mas a gente tem que dar isso aqui de uma forma bem segura, porque isso aqui pode ser usado por mal. Cada um tem a sua ética e cada um faz o que quer. Não, aí a sociedade vira um caos, tá? A gente tem que entender de onde vem os atos do indivíduo, que é a sua dimensão consciencial. Por quê, pessoal? Na realidade, a gente observa isso. Porque aqui eu faço uma escala representativa de nível consciencial. Obviamente, como eu sou cristão, eu posso colocar Jesus como o estado de consciência mais elevado. Se fosse um budista que desse essa aula, ele ia colocar Buda aqui, né? E o outro ia colocar Maomé, ou quem quer que seja. Então, nesse nível consciencial, por exemplo, Adolf Hitler, tá? Adolf Hitler foi responsável pela morte direta ou indiretamente, de 6 milhões de judeus. Aí eu pergunto para vocês, Hitler acreditava que ele deveria eliminar os judeus? Sim ou não? Ele acreditava que os alemães eram uma raça superior? Sim ou não? Sim, sim. O paradigma dele permitia que ele acreditasse nisso, não era? E ele não agia de acordo? Então, o ethos de Hitler repercutia a moral dele. Então, cada um de nós age de acordo com o nosso nível de consciência. Esse serial killers, matador em série americano aqui, matou 40 mulheres. Para ele, mulher não deveria existir. Ele tinha sérios traumas. Então, para ele, no julgamento dele, tá certo? Estava certo fazer isso. Estava certo, as mulheres tinham que ser eliminadas. Hitler falava, olha, um ser que não serve para nada, um idoso, doente, deve ser eliminado. Então, a gente tem que ter cuidado, pessoal. A gente trabalha na liderança a questão de paradigma. Os paradigmas determinam o nosso comportamento. Então, se você tiver com um paradigma errado, você vai ser uma pessoa cruel. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas a boa notícia é o quê? Que essa consciência você pode mudar. Você evolui consciencialmente. Então, nós vamos ter aqui padrões intermediários de consciência, Gandhi, Chico Xavier, o Papa, Einstein. E, na minha concepção, o padrão mais alto de consciência é Jesus Cristo, por exemplo. Tá? Então, nós temos a consciência crística, ou seja, a consciência crística, o ethos crísticos, gerou a moral cristã que é expressa no Evangelho. Então, o ethos budista gerou a moral budista. Né? O Tao Te Ching de Lao Tse, né? Consciência de Lao Tse, gerou o taoísmo. E por aí vai. Tá certo? Então, é muito importante a gente saber que todo mundo muda, na realidade, todo mundo pode mudar e deve mudar, e à medida que você muda, você evolui do ponto de vista consciencial. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, como vocês poderiam resumir a ética em uma palavra?
Quando que a ética é impossível? Quando não existe o quê? Consciência, professor? Não, consciência todo mundo tem, mas em níveis mais baixos, mais altos, tá? Todo mundo, todo ser humano, ou mesmo os animais também são seres dotados de consciência, mas quando que a ética é impossível? Porque vocês foram tão acostumados, né, a ouvir esse negócio, cada um tem sua ética, que aí, isso aí é pouco educativo, porque não faz a gente pensar. Pronto. Agora, quando que a ética é impossível? Quando não existe o quê? O Cláudio está falando respeito. Pronto, pessoal. A essência da ética é respeito. Não existe ética sem respeito. A ética é impossível sem respeito. Respeito a quê? Respeito a quê? A vida? Não, também, porque a ética, a bioética, ou seja, a gente vai falar, é basicamente respeito à vida, mas respeito a quê? Vamos trabalhar. Veja bem, pessoal, a ética, na realidade, a gente só pode falar em termos de seres humanos. Você não pode chamar um animal de antiético. Por quê? Porque não tem consciência deliberada dos seus atos. É errado. Nenhum animal vai a julgamento no tribunal. Você nunca viu um cachorro, um leão sendo condenado. Por quê? Porque ele não tem consciência dos atos. Tá? Então, a gente pode falar de ética animal dentro do bem-estar, mas a ética é voltada ao respeito dos animais, mas é uma obrigação humana de como os animais devem ser tratados. É outro conceito, eu sou da área de bem-estar também. Mas a gente trabalha a questão de ética animal, mas ética animal não significa a ética dos animais, na verdade, significa obrigações humanas e como eles devem tratar os animais. Mas vamos lá. Respeito a quê, pessoal? O Cláudio está falando respeito a princípios morais. Princípios morais é relativo, tá? Porque moral é um comportamento que varia de acordo com a sociedade. Pessoal... A Marcela está falando, há uma conduta que deve ser aplicada a uma sociedade. Tá, tem que ter cuidado, é o seguinte, é muito boa a participação, pessoal, mas veja bem, tudo que é legal é ético. Sim ou não? Vocês já perceberam que eu gosto de fazer os alunos pensar, né? Não. Tudo que é legal é ético? Não, estão respondendo que não. Não. Pessoal, quando que surge uma lei? Como que surge uma lei? A lei representa o nível consciencial médio dos deputados, dos legisladores. Então, vocês percebem o seguinte, que as leis de países mais radicais, mais machistas, elas favorecem quem? Os homens. No Irã, por exemplo, Iraque, então, as mulheres são muito desfavorecidas em relação àquilo ali. Lei simplesmente reflete o padrão consciencial de uma classe dominante, uma classe política dominante. Então, veja bem, nem tudo que é legal é ético, tá? Se o padrão consciencial dos legisladores for alto, as leis vão ser mais éticas, vamos dizer assim, tá? Se não, como acontece em muitos países, né, inclusive no Brasil, né, se imaginar aquele pessoal que fica lá no Congresso, né, fazendo lei é extremamente aterrorizante, né, pela capacidade que eles têm. Ou incapacidade, vamos dizer assim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Alguns, na verdade, não todos. Né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com esse aspecto. Nem tudo que é legal é ético. Tá? Então, seria o respeito à individualidade, professor? O que é mais importante, pessoal, assim? Que basicamente limitaria o desenvolvimento do ser humano? Vocês estão entendendo que é muito fácil eu vir com um monte de coisa teórica, ficar sendo super agradável aqui, falando de conceito de filosofia, não chega a lugar nenhum. Chega a lugar nenhum, eu acho que tem que ter uma aplicação. Pessoal, não existe ética sem liberdade. Tá? Não existe ética sem liberdade. Todo país totalitário é antiético. Porque livre-arbítrio é uma prerrogativa humana de evolução.
Então, qualquer sociedade que tolhe a liberdade dos seus cidadãos, na realidade, ela nunca vai ser uma sociedade ética. Então, liberdade é que, na verdade, você tem que respeitar a liberdade do outro e exigir que a sua liberdade seja respeitada. Então, a ética a gente chama de reciprocidade ética, ou seja, a minha liberdade termina onde começa a sua e a sua termina onde começa a minha. Não teria problema nenhum, a gente viveria num mundo perfeito se isso fosse respeitado. Tá certo? Por que que um homem não deve estuprar uma mulher? Porque ela não quer ser estuprada, ninguém quer ser violentado. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Resolveu o problema, não precisa ficar com 1000 discursos fajutos aí, não precisa fazer isso. É só usar a prerrogativa da ética universalista. Então, a essência da ética é respeito. Respeito à liberdade. Ponto, na realidade. Acabou. Então, isso aí é o bem. Então, o bem, a ética universalista, ela visa o bem coletivo. É o que torna a convivência humana possível. Tá certo? Se você não quer que grite com você, não grite com o outro. É a fraternidade perfeita. Entenderam? Então, acho que os filósofos complicam demais. Então, eu prefiro pegar uma corrente filosófica, que você tem um referencial ético perfeito, que aí você fala assim, mas você atingiu isso aí, professor, você faz isso? Não, isso é um referencial, para os espíritos mais elevados, não é o meu caso, não estou tão elevado assim, mas é um referencial. E o fato de você não conseguir fazer na plenitude não significa que seja impossível ou errado. Outros seres já o fizeram. Então, tudo que um ser humano fez, algum outro ser humano tem o potencial de fazer. Isso é a base da proatividade, tá? Então, fica bem claro isso, pessoal. Então, basicamente, o que seria essa ética universal? É o respeito. A base da ética universal é o respeito. E o respeito leva à compaixão, ou seja, a sensibilidade que você tem pelo semelhante, né? Que leva a um senso de empatia, na realidade, que é a sua capacidade de enxergar de acordo com o paradigma do outro. Quem tiver a oportunidade de fazer curso de liderança, a gente vai fazer uma parceria com a universidade de vocês aí. Isso tem tudo detalhado na liderança, é todo um processo. Isso aqui, pessoal, estou dando uma palhinha muito pequena para vocês, tá? Em função do tempo. Mas isso aqui é 4 horas de discussão brincando, tá? Sem problema nenhum. E essa empatia leva ao amor pleno. Então, a essência da ética universal é o amor incondicional, tá? É o amor incondicional que, na nossa religião cristã, na nossa corrente cristã, é chamado de consciência crística, tá? E a base da ética é o quê? Fazer essa regra áurea. Eu gosto de estudar religião comparada, então isso aqui tem no Tao Te Ching, tem no confucionismo, tem em várias correntes filosóficas, que a gente chama de regra de ouro, que é justamente o quê? Fazer aos outros o que gostaria que fizesse a você mesmo. Não teria problema ético nenhum, se as pessoas respeitassem essa prerrogativa. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? A lógica, assim, de uma forma bem objetiva, o que é ser ético, uma visão universalista. Aí você vai, mas eu conheço o professor da área de filosofia que ele pensa diferente. Sim. Vamos ver o conceito dele, vamos ver se o conceito dele traz harmonia social. Deixar cada um fazer o que quer. Professor, temos uma dúvida aqui, a Marcela, ela escreveu assim no chat, né? Posso descrever, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. Imoral, o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. Essa é a pergunta dela. Tá, na verdade, vamos colocar o seguinte, vamos colocar o conceito aqui, pessoal. Muito bem, você está tentando construir um conceito. A ética universalista, tá certo? Ela visa o quê? O respeito a qualquer forma de vida, tá? Então, ela visa o bem social. Tá? É você atingir um padrão de consciência no qual todas as suas atitudes, ela visa o bem do próximo. Porque, na verdade, se você pegar uma visão, por exemplo, da filosofia de Viktor Frankl, né, na verdade,
ele trabalha na questão da autotranscendência humana. O que seria a autotranscendência? Você transcender os limites do ser humano em direção ao próximo. Ou seja, a arte de viver é você ter a capacidade de cuidar do outro, fazer bem ao outro. Tá? Então, uma pessoa ética é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar coletivo, que sai dos limites do seu ser, sai dos limites do ego para servir outra pessoa. Tá certo? Então, a essência da ética é o bem coletivo. Tá? Então, a moral de quem é eticamente elevado é uma moral elevada, tá certo? Então, esse é um ponto. Então, uma sociedade onde os indivíduos têm níveis conscienciais elevados, né, a moral dessa sociedade vai ser elevada também. Ou seja, os costumes, os comportamentos. Mas o que determina a moral de um indivíduo é o padrão ético dele. Tá? Não sei se está claro isso. É como se fosse o seguinte, na verdade, eu tiro o meu comportamento do meu padrão de consciência. Tá? Você pode dizer, por exemplo, o que uma sociedade considera imoral, a outra não considera. Porque você está julgando aquilo de acordo com o seu nível de consciência. Entendeu? Ficou claro ou não? Tudo bem ou não? Para mim ficou claro. Sim, a Marcela está dizendo que sim. A questão principal é o seguinte, entenda a ética como o bem coletivo. O bem para mim e o bem para o outro. Reciprocidade. Se vocês entenderem a ética dessa forma, está resolvido. Então, por que eu vou me tornar uma pessoa melhor do ponto de vista consciencial? Para me tornar mais útil à sociedade que está inserida. Por isso que Fred, não vai dar para eu falar muito da parte social, pode ser num outro momento, mas, por exemplo, pessoal, eu cheguei num ponto que eu tive tudo do ponto de vista científico, mas eu tinha um vazio existencial, tá entendendo assim? E quando que isso foi preenchido? Quando eu comecei a atuar na área social. Quando eu comecei a associar ciência, né, com a parte social. Não ficar só no âmbito, né, acadêmico, científico. Quando você vai além dos muros e começa realmente a ajudar o próximo. Então, aí você encontra plenitude. Depois eu fui ver que isso aí, na verdade, faz parte dos princípios de Viktor Frankl da autotranscendência. Tá? Então, na verdade, a melhor maneira de você ser feliz é você contribuir para a felicidade do outro. Tem um ditado espiritualista que diz, quem não vive para servir bem, não serve para viver. Então, você se realiza a partir do momento do bem que você agrega à sociedade que você está inserido. Isso é a essência da ética universalista. Tá certo? Ok? E é a essência da educação integral que eu não vou poder falar para vocês nessa aula, eu dou uma aula específica de educação integral. Um dia eu posso dar essa aula para vocês também, tá? Com todo prazer. Mas tem que falar isso dentro de um contexto maior, trazer várias correntes filosóficas e explicar melhor isso aí. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, vamos lá. Então, pessoal, na realidade, existem algumas questões intrigantes do ponto de vista da filosofia, né? Aquela questão, de onde venho, o que sou, para onde vou, né? Todo filósofo termina a palestra dele desse jeito. Então fica a grande questão, de onde venho, o que sou, para onde vou. Qual o sentido da vida? Na verdade, tem um livro legal de Viktor Frankl, né, que foi prisioneiro num campo de concentração nazista, que eu uso no curso de liderança, que chama Em Busca de Sentido. Muito interessante. Ele que desenvolveu, na realidade, a logoterapia, né, que é exatamente a terapia que dá sentido à vida, né, que está exatamente no trabalho social, na caridade e tudo mais. E a pergunta é, qual a importância de ser ético? A pessoa fala, por que eu vou ser ético? Por que eu não vou ser egoísta? Por que eu não vou querer só pensar em mim, na realidade? Porque uma das características de ser humano de verdade, pessoal, é ser ético. Tá certo? Um ser evolui do ponto de vista humanitário quando ele se torna verdadeiramente ético, né? E aí, pessoal, a gente vai colocar, assim, algumas polêmicas da questão da bioética. Vamos lá. Nós temos um divisor de água
em relação ao posicionamento ético em relação à vida. Já que a gente falou de bioética, ética da vida, nós temos aqui, por exemplo, uma corrente que nós chamamos de corrente materialista, na realidade, e a corrente espiritualista. Então, nos debates bioéticos, na verdade, nós vamos ter essas duas correntes operando. Então, o que é a corrente materialista? São pessoas cujo paradigma é exatamente acreditar que só existe o corpo, nada além do corpo. Ou seja, morreu, acabou. Acabou. Aquela pessoa existia, tinha um cérebro funcionando ali, se ele morrer, acabou tudo. Acabou a inteligência, acabou tudo. Já os espiritualistas, eles acreditam que além de um corpo físico, existe algo que transcende o corpo físico, que é imaterial, que é chamado de alma, tá? Então, todo espiritualista, o budista, por exemplo, é um espiritualista, um hinduísta, um católico, um espírita, um evangélico, são espiritualistas, são correntes espiritualistas. E pode ser uma pessoa espiritualista que não tem religião nenhuma também, tá? Mas ele acredita que existe algo além da matéria, tá? Que a ciência já provou que existe, isso não é só questão de religião, tá? Que é o que nós chamamos de alma ou ânimos, que do latim significa aquilo que dá vida ao ser. E existem pessoas dentro dessa corrente espiritualista que, além de acreditar que existe uma alma, eles acreditam que essa alma foi criada por Deus, tá? Então, aqui que entra a polêmica, né, na verdade. Qual corrente de pensamento você pertence? Porque, de acordo com a corrente de pensamento, se você é um materialista, muito provavelmente você pode ser favorável a questões de aborto, eutanásia, tá certo? Porque você não acredita em algo além disso, na realidade. Já os espiritualistas, por exemplo, eles acreditam na existência da alma, e a polêmica aqui, que eu não vou falar de aborto, eutanásia, porque isso aí são temas específicos, a gente tem uma aula só de aborto, uma aula só de eutanásia, então são temas específicos dentro da bioética. Mas, basicamente, o que difere a corrente materialista da espiritualista é acreditar que a vida é um dom humano, então o ser humano é dono dela, tá? E o espiritualista acredita que o dom da vida é divino, ele acredita na sacralidade da vida, ou seja, aquilo que Deus criou, principalmente na parte humana, né, o homem não pode tirar. Então, obviamente, o espiritualista, ele tende a ser o quê? Contrário a aborto, eutanásia, uma série de coisas. Tá? Então, só para vocês entenderem que dentro de um debate bioético, né, a gente vai ter pessoas que não acreditam em alma, não acreditam em espírito, essas coisas todas. Consequentemente, o posicionamento dele em temas polêmicos vai ser diferente de um espiritualista. Ficou claro isso? Tudo bem até aqui? Ok? Tudo bem, pessoal? Professor, tudo certo. Entenderam isso aqui? Eu poderia, pessoal, aprofundar mais aqui, nessas diferentes vertentes, mas isso aí, realmente, aí seria bem mais amplo, na realidade. Então, eu vou... não é aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou ter que pular essa parte aqui, que eu já tinha que pular. Para a gente entrar especificamente no conceito, na verdade, da bioética em si, como histórico. Então, vocês entenderam especificamente, assim, na realidade, essa questão de espiritualista e materialista. Agora, vamos falar um pouquinho do histórico da bioética, né? Quando que a bioética surgiu? Então, esse termo bioética é um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra nova, inventada. Então, essa palavra foi utilizada pela primeira vez por um oncologista na Universidade de Wisconsin, chamado Van Potter, né, que ele disse que a bioética não era uma ética deontológica, ou seja, ela transcendia a relação médico-paciente, tá certo? Então, ela vai muito além de uma simples relação médico-paciente, mas ela envolve questões de sobrevivência planetária, tanto é que você tem dimensão biológica da bioética, que fala a questão da conservação de biodiversidade e tudo mais. Mas, pessoal, as raízes da bioética, elas são muito antigas, por exemplo, elas datam de 500 anos antes de Cristo, com Hipócrates, né, o pai da medicina, que diz que a relação médico-paciente deveria ser
mantida, né, sob base de compaixão e desinteresse, ou seja, o médico deveria ajudar o paciente por ter sensibilidade a ele e de forma desinteressada. A gente sabe que não é bem assim nos dias de hoje, né? Então, pessoal, o primeiro ponto principal é vocês entenderem que a bioética não é uma ética exclusiva de determinadas profissões, tá? Então, é uma ética que transcende, ela envolve questões muito mais globais, tá? Então, a gente sabe hoje que isso aí é um problema sério, porque a medicina, ela tem uma abordagem muito mecanicista e reducionista, principalmente baseada nos modelos de Isaac Newton e René Descartes, na verdade, né? Então, muitas vezes os médicos tratam o paciente como se fosse uma máquina defeituosa que ele tem que consertar, daí a palavra mecânica, né? Mecanicismo, né? De mecânico, de máquina, né? Então, isso aí é um problema, e vocês podem ver isso, se vocês estão estudando fisiologia, vocês podem ver como que o mecanicismo, né, baseado nas teorias de Newton, de Isaac Newton, influenciou a medicina. A gente fala assim, por exemplo, na fisiologia, o coração é uma bomba contrátil propulsora e o sangue circula por diferença de pressão do ventrículo esquerdo e do átrio direito, diferença de pressão hidrostática. Então, isso é física pura. A gente fala que os gases, né, se difundem, né, por diferença de pressão parcial. Isso é física, tá? Então, o estudante de medicina, muitas vezes, ele fica tão bitolado que, no final das contas, ele acaba tratando o ser humano como máquina. Isso é um perigo. E outro aspecto perigoso na medicina, que muitas vezes é reducionismo. O que é o reducionismo de Descartes? É você dividir os assuntos em partes específicas para você aumentar o nível de detalhamento. Então, por exemplo, muitas vezes a visão curricular, mesmo dentro de uma fisiologia, você estuda fisiologia cardiovascular, fisiologia respiratória, renal, sistema neuronal. Então, a vantagem de você segmentar é ter um maior nível de detalhamento. Mas qual o risco do reducionismo? É você perder a ideia de conjunto, né? Porque a gente sabe que o ser humano funciona de forma holística, são vários sistemas integrados, né? Então, esse reducionismo, ele foi aplicado muito à medicina. Você vai num gastroenterologista, o cara é especialista no sistema digestório, tá ali. Então, assim, às vezes ele fica tão focado naquilo ali e esquece do conjunto, né? Esquece que muitas vezes uma úlcera gástrica pode ser um problema emocional e tudo mais. Então, a bioética convida esses profissionais a revisitar isso, né? Rever esse tipo de postura, tá? Bom, aí eu pergunto a vocês o seguinte: por que vocês acham que precisou surgir a bioética? Por que foi necessário surgir a bioética? Vamos lá. Qual foi o grande pivô do surgimento da bioética? Vocês têm alguma ideia? A gente está falando aqui de respeito à vida, não é isso? Respeito à vida, principalmente à vida humana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem até aqui? Estamos ouvindo, tranquilo. Sim. Vamos lá. Por que vocês acham que... Oi? Pode falar, pessoal. Não estou ouvindo vocês. A Manuela Eu acho que tem a ver sobre... Eu acho que tem muito a ver sobre discussões. Discussões? Porque o que pode ser bom, entre aspas, né? Bom para mim pode não ser para o outro. Então, eu acho que a bioética veio para reunir um foco só. Vamos pensar o seguinte, pessoal, assim, qual foi um dos atos mais chocantes de respeito à vida já conhecidos pela humanidade? Holocausto, professor. Hein? Holocausto. As experimentações. Excelente. O Holocausto. Uhum. O Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade. Então, pessoal, aquilo ali é uma coisa inimaginável, né? Então, a bioética, o que acontece? A grande razão dela ter surgido foi principalmente abuso na experimentação com seres humanos, principalmente ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem uma frase assim:
será que essa frase que eu vou falar agora, ela é ética ou não? Por exemplo, os fins justificam os meios? Não, ela não é ética. Não, exatamente, muito bem. Não. Então é o seguinte, a pessoa fala, mas durante o período nazista foram feitas muitas descobertas no campo da fisiologia. Será que precisava desse jeito? Hoje não se faz descobertas sem fazer isso? Então a gente tem que ter cuidado, pessoal. Essa frase, na verdade, é uma frase de impacto perigosa, que ela não é ética, na realidade. Então os fins nem sempre justificam os meios. Tá? Então você não pode desenvolver conhecimento científico ao custo de um grande sofrimento humano. Tá? Então, isso aí foi uma reflexão muito grande, que esse tipo de situação não poderia se repetir. Tá? Então, isso é um ponto principal. E depois, obviamente, se estendeu também para o campo da experimentação animal. Foi depois, na verdade. É falso você colocar a bioética surgiu por causa dos abusos de experimentação com seres humanos e animais. Não. Não. Que surgiu primeiro por causa dos seres humanos. Obviamente, a bioética se estende à experimentação animal, tá? Pela mesma questão de respeito à vida, por acreditar que os animais são seres sencientes, então eles têm a capacidade de sentir dor, prazer, felicidade, então eles podem sofrer, então são seres sencientes. Então, se eles podem sofrer, é dever do pesquisador, é dever do profissional mitigar ou eliminar esse sofrimento animal. Tá? Então, isso é uma prerrogativa dentro do contexto da bioética. Por que também que a bioética se fortaleceu? Exatamente o surgimento rápido de novas técnicas que põem questões inéditas. Então, a gente vê que o avanço científico hoje ele é galopante, ele é muito rápido. Então, o que seria viável de ser aceito como técnica, na verdade? Então, essas técnicas estão surgindo direto. Então, precisa ter comitês que avaliam, na verdade, a pertinência do desenvolvimento de determinadas técnicas, tá certo? Por quê? Porque os códigos deontológicos ligados à medicina, veterinária, biologia, eles ficam obsoletos, ou seja, eles não conseguem acompanhar o grande avanço tecnológico, tá? Então, os referenciais éticos tradicionais, né, que são os códigos deontológicos, eles são, às vezes, ultrapassados, porque a ciência avança muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, né, o progresso científico dos últimos 25 anos foi equivalente ao dos últimos 25 séculos. Imagina a velocidade de que a ciência está avançando. Olha essa a questão do desenvolvimento dessa vacina contra a Covid, como que avançou rápido. Isso é porque existe um cabedal de conhecimento científico muito, muito avançado. Então, a ciência hoje progride muito rápido. A consequência dessa Covid, a gente vai saber quem está certo, quem está errado, daqui a alguns anos, quando tivermos resultados reais desses procedimentos, de eficiência, né, de efeito colateral, de uma série de coisas. Tá? Então, pessoal, na verdade, o que a bioética é? A bioética a gente pode dizer assim, pessoal, o que a bioética pensa disso? A bioética não pensa nada. A bioética é um fórum interdisciplinar para discutir as grandes questões polêmicas da humanidade. É um fórum em tempo real, né, para saber da pertinência, principalmente dos avanços tecnológicos, das técnicas, da execução de determinados procedimentos, tanto para seres humanos quanto para animais, sob diferentes pontos de vista, tá certo? Então, isso é muito importante na realidade. Então, a bioética não pensa nada, a bioética simplesmente é essa oportunidade interdisciplinar de avaliar a pertinência de algumas técnicas, de algumas relações humanas, tá? Isso é uma coisa importante. Então, pessoal, para ter como padrão a bioética, existe vários tipos de bioética. O que eu trabalho mais é a bioética principialista, de Van Porter. E o que seriam os princípios da bioética? Princípios são pontos norteadores, na realidade. E o que se baseia a bioética? Ela se baseia em 4 princípios fundamentais, que é a essência da ética, por exemplo. Primeiro princípio da bioética diz respeito à autonomia do indivíduo. Ou seja, como eu falei para vocês, não existe ética sem liberdade. Então, o que parte desse princípio?
todo indivíduo ele é livre para decidir se ele quer ou não se submeter a um determinado tratamento, tá? Ele tem a liberdade de querer ou não participar de um determinado experimento, tá? E a prerrogativa é que os indivíduos são livres para escolher continuar num experimento ou não continuar, fazer um tratamento ou não fazer. Por isso que o médico, o experimentador também, ele precisa esclarecer o paciente sobre o procedimento que vai ser realizado, com detalhes, numa linguagem adequada, para que ele possa decidir. Se a pessoa está com câncer, qual o papel do médico? Ó, você está com câncer, nível 3 e tal. Se você escolher essa quimioterapia, pode acontecer isso como efeito colateral, você pode tomar uma droga paliativa e tudo mais. O indivíduo que vai decidir se ele quer ou não submeter aquilo. Ele pode escolher morrer em casa, morrer com a família, na realidade. Então, essa é uma prerrogativa, na realidade, do indivíduo de escolher o seu próprio destino. Então, esse é o chamado princípio da autonomia. Você não pode privar o ser humano da liberdade de escolha, tá? Então, o médico aconselha, na verdade, o indivíduo escolhe, tá? Ou familiar, no caso de uma pessoa incapaz, uma pessoa que tem uma doença mental, uma criança não vai poder escolher, na realidade. E no caso do animal, quem escolhe e decide vai ser o tutor. Então, dentro do Código de Ética do Veterinário, tem lá, você tem que esclarecer o cliente e ele decide, na realidade. Por isso que dentro, você vai fazer uma pesquisa, a pessoa que vai participar da pesquisa tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, tá certo? Você tem que esclarecer sobre o que vai ser feito, como vai se desenrolar a pesquisa e deixar claro para a pessoa, o dia que ela quiser sair do experimento, nada aprende nesse experimento, tá? Bom, então, pessoal, os dois princípios da bioética que são coincidentes é o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. O que prega esse princípio da beneficência e o princípio da não maleficência? Significa que todo avanço científico, ele deve trazer um bem para a sociedade, nunca um mal, tá? Aí, eu não posso dizer que o conceito de bem ou mal é relativo, tá certo? Não dá para a gente ficar falando disso agora. Que bem ou mal é relativo, porque não é. Tá? Dentro do conceito da bioética, o bem é tudo aquilo que traz harmonia social, né, que traz... E o mal por exemplo, você vai fazer um projeto para desenvolver uma arma de destruição em massa, nunca passaria no comitê de ética. Por quê? Porque isso é para matar. É para causar sofrimento humano. Dar um gás mostarda, essas coisas todas. Então, essa questão do princípio da beneficência e da não maleficência, ou seja, todo avanço científico deve trazer um bem, nunca um mal, tá? E o quarto princípio da bioética é o chamado justiça distributiva. Significa o seguinte, que todo avanço científico deve beneficiar a sociedade como um todo, não somente a grupos privilegiados, tá? Então, a gente vê que hoje, numa sociedade capitalista, as pessoas que podem pagar, que têm recursos, têm melhores acessos a hospitais e tudo mais. Então, isso aí está ferindo princípios bioéticos, que tudo deve ser socializado. Quem vai falar de patente vai abordar isso dos aspectos éticos da patente. Não vou antecipar, já vi que vocês vão ter isso aí, mas as patentes, elas têm algumas polêmicas éticas relacionadas à pertinência ou não delas existirem, tá? Então, existem vários lados na patente e que não vou antecipar o que a outra pessoa vai falar, tá? Mas patente é muito polêmico do ponto de vista ético, porque ela pode, em determinados aspectos, ferir princípios de justiça distributiva, tá? Então, por exemplo, uma droga, uma pessoa com AIDS, né, em um país desse subdesenvolvido. Então, se ela tiver de pagar, o medicamento fica mais caro, porque ela tem que pagar os royalties, né, para a empresa que gerou o medicamento. Então, o país é pobre, tem pessoas doentes. Então, se eles tiverem que pagar isso aí, eles vão ficar mais pobres ainda. Então, isso aí, muitas vezes, as quebras de patentes, elas têm esses aspectos também, né? Que algumas patentes foram quebradas exatamente por essas discussões aí, na possibilidade de você estender o avanço tecnológico a um maior número de pessoas, inclusive aquelas desfavorecidas financeiramente.
Entenderam, pessoal, o que são os princípios da bioética principialista? Tudo bem? Então, é o princípio da liberdade, que eu falei, que é uma prerrogativa ética, né? A questão do bem, que tem que trazer um bem na realidade e que esse bem seja socializado. Na verdade, Potter inventou essa bioética principialista, mas a gente vê que isso aqui são princípios cristãos, né? Isso aqui é liberdade, isso aqui é o bem, que é a caridade, e justiça, que é a base de qualquer tipo de corrente religiosa. Então, muitas vezes, o cientista dá uma nova roupagem para coisas que já eram fundamentos religiosos, né? Mas fica mais forte quando vem, assim, do meio científico. Tudo bem aqui, pessoal? Entenderam a bioética principialista? Tudo bem? Estão falando que sim, no chat. Ok? Que bom. Estou entendendo. Então, como eu falei, pessoal, na verdade, a bioética, ela é considerada uma transdisciplina. Então, ela não é uma disciplina convencional, na verdade. Ela envolve todas as disciplinas. Então, a bioética, na verdade, ela envolve as tecnociências, disciplinas e profissões, né? Envolve medicina, biologia, veterinária, envolve a parte de humanidades. Na verdade, a bioética é considerada uma ponte entre as ciências humanas e as ciências biológicas ou tecnológicas. Na realidade, é uma ponte que une os dois aspectos, né? Então, ela envolve filosofia, teologia, psicologia, antropologia. Ela vai envolver as ciências sociais, muitas questões econômicas, na verdade, principalmente os avanços tecnológicos, né? Aspectos sociais, né? De você desenvolver um clone de um ser humano. Então, isso aí tem impacto direto no aspecto da sociologia. Tem questões de direitos, como eu falei, muitas reflexões de éticas acabam virando leis, então a consciência dos legisladores acaba influenciando na elaboração das leis, então tem que saber escolher, né, dependendo de quem se coloca lá, vai complicar, né. E a questão política, né, então a bioética, ela é uma teia, um network, então tem várias coisas interrelacionadas. Então, um comitê de ética, um comitê de bioética, ele tem que ser multidisciplinar. Então, num comitê de bioética, porque senão você tem imparcialidade. E onde tem imparcialidade, não tem justiça. A justiça deveria ser imparcial, via de regra. A gente vê que não é bem assim, principalmente no Brasil, né? Tem muita parcialidade na justiça, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, um comitê de ética, de bioética, ele tem que ser multidisciplinar. Então, eu tenho que ter um médico participando, de preferência um padre, de repente um defensor de direitos animais, um usuário de serviço médico, né? Então, eu já participei de vários congressos de bioética, a pessoa fala, não, como é que um usuário vai participar de um comitê de ética, bioética de um hospital? Claro, ele é um usuário. Então, o médico, naquela arrogância dele, achando que é Deus, na realidade, né? Não admite, fala, como é que um qualquer desse aí vai participar? Mas ele é usuário, meu filho, ele que usa o seu serviço. Então, ele tem a liberdade de poder opinar também, saia dessa arrogância, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, via de regra, pessoal, comitês de bioética, eles têm que ser multidisciplinar. Não pode ter um comitê de bioética numa universidade que só tenha cientista que apoia a experimentação animal, já era. Então, tem que ter um contraponto, o contraditório é importante, né, nesse contexto, para dar equilíbrio, tá certo? E aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho, que vocês vão fazer debates, né, de bioética, eu vi, né, que vocês vão apresentar, né, projetos, mas existe a disciplina que a gente trabalha vários temas que os alunos apresentam, né, de aborto, eutanásia, experimentação, uso dos animais em circo e tudo mais. Então, são sempre temas muito polêmicos que são discutidos. Mas eu quero colocar algumas bases para vocês aqui dentro do contexto do debate da bioética, tá? E eu vou usar uma história, porque a história é mais fácil da gente passar determinadas mensagens, né? Essa história eu sei que existe na Índia, eu sei que existe no budismo, né, japonês, né, no Zen budismo. E ele conta a história, por exemplo, de um pesquisador, um professor de uma universidade que não estava vendo muito sentido para a vida, ele tinha várias questões, ele estava meio perdido. E um amigo dele falou, olha,
tem um sábio, para variar, o sábio mora no alto da montanha, que poderia ter respostas para as perguntas dele. Aí ele falou, tudo bem, eu vou lá subir, vou conversar com o sábio sobre isso e tirar minhas dúvidas. Então, vocês estão vendo aqui uma xícara, né, uma xícara de chá, e esse professor saiu e subiu a montanha 3 dias, chegou lá no alto da montanha, encontrou o sábio e começou a fazer várias perguntas para ele, deixou o sábio, né, tonto, assim, de tantas perguntas. Aí o sábio esperou ele acabar de fazer todas as perguntas, e o professor, muito ansioso, né, quando o sábio esperou ele terminar de falar, ele chegou para o professor e falou assim, o senhor aceita uma xícara de chá? Aí o professor ficou furioso com ele, falou, puxa, eu perdi 3 dias de trabalho para esse idiota chegar e me perguntar se eu quero uma xícara de chá, eu quero uma resposta, não sei o quê, mas eu sábio, né, muito tranquilo, muito sereno, ficou lá esperando a resposta do professor e falou, tá bom, vai lá, prepara esse chá, já que eu perdi meu tempo mesmo, pode preparar. E aí o sábio foi lá e demorou para preparar o chá, né, pelo menos, né, o tempo da água ferver, uns 10 minutos de infusão, tudo mais, e deu um pires para o professor com uma xícara, e o sábio estava com um bule, e foi derramando a xícara, o chá na xícara, e a xícara foi enchendo e transbordou, e começou a queimar a mão do professor, que se irritou imediatamente, e falou o seguinte, para, você não vê que não cabe mais nada nessa xícara? Aí o sábio falou assim é sua mente. Ou seja, toda a mente repleta de preconceitos, não cabe mais nela novas ideias. Então, toda vez que a gente vai se relacionar com outro ser humano, seja ele qual for, você tem que abrir a sua mente para esse ser humano, que é a única forma de você aprender. Então, você vai criar essa oportunidade, porque a gente aprende com as pessoas. Eu aprendo quando eu vou em tribo indígena, eu vou nos locais, já tive relacionamento com índio, com várias comunidades. Nossa, como a gente aprende, como é rica essa relação, essas relações humanas, né? Então, isso é muito importante, pessoal, quando vocês vão debater, porque às vezes a mente humana está cheia de preconceito, e uma mente cheia de preconceito, ela não está aberta a novas ideias. Então, o pré-conceito, às vezes a gente pode ter o pós-conceito. O que é o pós-conceito? Eu analisei o que você disse, tirei minhas próprias conclusões, e aí eu posso ter meu pós-conceito, mas o pré-conceito, ele é negativo. Porque muitas vezes você pode estar fechando a ideias boas, simplesmente porque você está com a mente fechada, tá certo? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. O pós-conceito, ele é interessante porque eu ouvi e vou analisar, mas o pré-conceito, ele não é tão interessante assim, tá? Então, quais seriam as características de debates, pessoal, de temas em bioética, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, é exatamente o seguinte, esses debates, veja bem, debate tem que ter prós e contras, você tem que ter 2 debatedores, tem que ser tipo assim, um Bolsonaro e um Haddad, aí tem debate, porque eles têm ideias opostas. Mas eu vejo o ridículo de alguns congressos científicos que colocam 3 pessoas de mesma opinião para uma mesa redonda para debater. Debater o quê? Eu concordo com você, eu também. Eu também concordo. Vai debater o quê? Tem que colocar uma pessoa que é contra, outra que é a pessoa que é a favor do aborto. Aí você tem debate. Tá? O contra a favor de eutanásia, o contra a favor de utilização de animais em zoológicos, por aí vai. Tá certo? Então, um bom palestrante, o que ele deve fazer na área de bioética? Ele tem que apresentar de forma imparcial os prós e contras de determinado tema polêmico que ele está abordando. Isso de forma imparcial. Quando o palestrante está abordando determinados temas, não dá para você perceber que ele acredita numa coisa ou outra, tá? Então, a gente verificar algumas instituições religiosas que organizam congresso de bioética que são contra o aborto, então colocam todo mundo contra o aborto. Aí não tem debate, na verdade, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, apresentar de forma imparcial. E tem também, pessoal, a questão do princípio da alteridade. Então, vou fazer um teste aqui que foi feito em Harvard, tá certo? Em Harvard, o que aconteceu? Basicamente, eles deram eu vou tentar fazer um teste com vocês. Não é um teste de inteligência, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Quem precisa ficar preocupado. Eu vou dar 20 segundos, tá certo? Para vocês
analisar isso aqui que eu estou mostrando aqui. 20 segundos. O que vocês estão vendo aqui? Deixa eu tirar isso. Espera aí, desculpa. Agora, valendo agora. Não precisa falar agora, não, porque é só o que vocês pensam. O que vocês estão vendo nessa figura? Algumas pessoas que já conhecem, não vale, mas... Acabou o tempo, pessoal. O que vocês estão vendo nessa foto aqui? Pode falar no microfone, fica mais fácil, rapidamente. O que vocês estão vendo aqui? Eu fiz a disciplina, mas acho que você ainda não tinha feito esse teste. É um menino que eu vi primeiro, aí depois eu vi uma velhinha. Eu também acompanho a professora. Vi uma moça e posteriormente vi uma senhora com capuz. Eu vi uma moça e uma senhora também. Muito bem, pessoal. Em Harvard, esse teste foi feito assim. Eles dividiram a turma em 2 grupos de 15. Para um grupo, eles deram uma figura de uma jovem. Tá? E para o outro grupo, eles deram uma figura de uma anciã, de uma velha, de uma idosa. E depois desses 30 segundos, eles mostraram essa foto. Praticamente todas as pessoas que viram a foto da jovem antes, eles só conseguiram enxergar a jovem nessa foto. Que aqui está mostrando uma jovem olhando de perfil, de lado, com o narizinho bem pequenininho, né? Aqui está o rosto dela, tá certo? Aqui o rosto, o nariz, aqui o olho. E aqueles que tinham visto a figura da anciã, só viram a anciã com um nariz bem avantajado, parece uma bruxa, com o queixo bem grande, com a boca grande aqui também, tá certo? Então, pessoal, isso que a gente chama muitas vezes de paradigma, de preconceito, de ponto de vista. Então, a gente enxerga o que nos é apresentado de acordo com as nossas experiências, de acordo com os nossos conhecimentos, tá certo? E, às vezes, você pode ter 2 pessoas discutindo, todas as 2 corretas, na realidade, e as 2 estão certas. Quem disse, por exemplo, que estava vendo a jovem aqui, está certo. Quem disse que estava vendo a idosa, está certo. Agora, quem tem preconceito vai dizer, não, só existe a idosa. O outro vai dizer, não, só existe a jovem. Então, a gente tem que estar muito aberto, porque nas relações humanas, eu posso aprender com o outro aquilo que o outro está vendo que eu não vejo, eu passo a ver, e aquilo que eu vejo que o outro não vê, ele passa a ver. Então, a gente constrói juntos. A liderança, a gente chama isso de sinergia. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para, essencialmente, praticar a alteridade. O que é alteridade? É você realmente ouvir atentamente o outro, né? Procurar entender o ponto de vista do outro, né? Tentar enxergar como o outro enxerga, né? Respeitar o ponto de vista do outro, se esforçar para ouvir o ponto de vista do outro. É contrário de ser autoritário, né? Quando você acha que só o que está certo é você e ponto, acabou. Ponto final. Né? Então, isso aqui é uma coisa importante, né? Você ter essa alteridade, ou seja, respeito ao ponto de vista do outro. Agora, tem que ter cuidado, pessoal, que às vezes as pessoas confundem esse negócio do... A pessoa fala assim, o que você gosta mais, professor Ricardo? Eticamente correto ou do politicamente correto? Eticamente correto. Por quê? Ética é universal. E muitas vezes o politicamente correto trata de algumas questões isoladas. Tá certo? Então, o eticamente correto muitas vezes engloba todas as classes defendidas pelo politicamente correto, sem distinção, porque a ética não pode ter parcialidade, tá certo? É interessante ter grupos de defesa de homossexuais, de defesa da mulher, claro, a mulher não pode ser discriminada pelo homem, é um ser humano também, não tem vantagem nenhuma, não pode ter uma supremacia masculina em relação à feminina e nem o contrário. Ninguém pode discriminar pessoas com deficiências físicas, isso é antiético, isso é contra a bioética também, e é eticamente incorreto. Agora, eu não posso escolher uma minoria para eu defender. Mas tem movimentos que defendem, está correto ter movimentos que defendem negros, está correto ter movimentos que defendem direitos dos animais, é correto, tem que existir esses contrapontos, sim.
Mas a ética, ela envolve tudo, na realidade. Envolve tudo e mostrando, ó, isso aqui não pode ser ético no Irã, não pode ser ético no Brasil, não vai ser ético na Islândia, lugar nenhum. Porque é fácil a linguagem, é o respeito à liberdade, ponto. Não pode ter discriminação, ponto. Né? E isso gera, efetivamente, a harmonia, não gera divisão, na realidade. Tá? Porque muitas vezes, o politicamente correto, as pessoas que não estão nem aí para a sensibilidade humana se aproveitam da fragilidade das pessoas, né, para defendê-las, mas o interesse é outro, é político, né, é poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, na realidade, com esse tipo de movimentos que surgem, né. E aí, pessoal, na realidade, o que você faz num debate em tema de bioética? Você ouve, na verdade, os prós e os contras de determinados temas, né, que foram apresentados de forma imparcial. Você respeita, na verdade, os pontos de vista, o argumento que foi apresentado, respeita a liberdade de expressão do que foi feito, e você analisa para saber se você continua com a sua opinião ou não. Isso que a gente chama de deliberação. Vamos supor que você fosse a favor contra a experimentação animal. Aí você ouve uma palestra da pessoa postando os prós e os contras da experimentação animal. Aí você, no final das contas, você decide se você muda de opinião ou se você continua com a sua opinião. Isso que a gente chama de análise e deliberação. Tá? Agora, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, só para frisar uma coisa importante, que eu vejo também que é uma distorção, e as pessoas hoje estão muito robotizadas, né? A internet hoje é uma fábrica de alienados. Se você ficar vendo só esquerda ou só direita, isso é muito perigoso, né? Porque até os algoritmos dessas plataformas de Google acabam jogando só coisas que você gosta de ler. Então, para você virar um alienado, é um passo, na realidade. Você tem que ter muito cuidado de balancear isso, né? Ver sites que falam de direita, ver sites que falam de esquerda, ver sites moderados, para você fazer um meio campo aí, porque senão você pode ficar uma pessoa muito, muito alienada e ser massa de manobra, que é muito perigoso. E uma massa de manobra perigosa, pessoal, é as pessoas dizerem o seguinte: a pessoa é pedófila. Não, eu respeito a sua opinião. Cuidado, tá? Cuidado com esse negócio assim. Pedofilia. Não, eu respeito a sua opinião de ser a favor da pedofilia. Tem que ter cuidado. Respeita a sua opinião de ser a favor da pedofilia, de ser a favor disso ou daquilo. Tem que ter cuidado, pessoal. É o seguinte: o que nós precisamos respeitar na ética é o respeito à liberdade de expressão. Todo ser humano é livre para expressar aquilo que ele acha conveniente. Lógico que tudo tem consequência. Você é livre, você tem liberdade de fazer, mas você não tem a liberdade de não ser punido pelo que você faz. Aí a gente chama de dano moral e tudo mais. Então, é perigoso você falar que você respeita a opinião de uma pessoa que é a favor do nazismo, que é a favor do machismo, que é a favor de determinadas correntes mais radicais. Então, quando você fala assim, eu respeito a sua opinião, significa respeitar, significa prestar referência a. Você fala assim, eu respeito esse profissional, significa que ele é um referencial para você, que você aprova o que ele faz. Então, é diferente você respeitar uma opinião e você respeitar o direito de um indivíduo de expressar uma opinião. Vocês estão entendendo a diferença? Que hoje, com esse negócio de não ter medo, de ter medo de desagradar, você acaba falando bobagem. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o seguinte: nós somos livres para semear, mas nós nos tornamos escravos daquilo que nós semeamos. Ou seja, o que você semeia, você colhe. Então, a gente tem que ter cuidado com isso do ponto de vista ético, né? Tá certo? Eu sou livre para falar o que eu quiser, mas para arcar com as consequências daquilo que eu falo também. Tá? Eu sou livre para expressar, mas não das consequências daquilo que eu expressei. Tá? Ficou claro isso ou não? Pessoal? Tudo bem? Ficou claro sim, professor. Tá? Então, são detalhes, pessoal, que na mídia acaba manipulando, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, na realidade,
para a gente chegar nos finalmente, a bioética, na realidade, ela tem várias dimensões. Tem a dimensão pessoal, que trata do campo médico-paciente, veterinário-cliente. Você tem a dimensão socioeconômica e política da bioética, que trata com essa questão das desigualdades financeiras, das discriminações sociais, né? Tem a dimensão ecológica da bioética, que fala de sustentabilidade, né, conservação de recursos hídricos, uma série de questões ligadas, né, à parte ecológica, né. Tem a parte que eu gosto muito, que é a dimensão pedagógica da bioética, que são as diferentes formas de ensinar, bastante arcaico, né, alguns sistemas que são muito baseados em memorização. E a dimensão biológica da bioética, pelo que eu vi, pela temática, vocês vão ver muito aí no curso, que vai falar de aborto, de eutanásia, de experimentação animal, de utilização de animais em zoológicos, né, de criatórios e tudo mais. Então, a bioética é um mundo, na verdade. Isso que eu estou dando para vocês aqui é só uma visão introdutória, né, do quanto que abrange. Então, você tem no Brasil mestrados, doutorados específicos em cada área dessa, e sub-áreas dentro dessas grandes dimensões da bioética, tá, pessoal? Então, para terminar, a gente deixar um pouquinho para o debate aqui, para a gente ficar nas 4 horas, né, terminar às 16 horas como previsto, na realidade, a bioética, na verdade, é uma atitude de respeito em relação à vida. Então, a gente fala da vida pré-natal, então isso aqui é o slide da campanha mundial contra o aborto, né, pessoa, é um feto de espinha bífida, né, na verdade que estava fazendo uma cirurgia, fez uma incisão no útero, ele tirou a mãozinha dele e pegou o dedo do médico, tá falando, opa, eu tô vivo, tô aqui, né. Então, na verdade, ela trata das questões da vida pré-natal, da vida humana, né, na vida humana pós-nascimento, as questões ligadas aos animais, as questões ligadas ao meio ambiente como um todo, tá? E, para encerrar, pessoal, na realidade, Gandhi, ele acreditava, na realidade, na questão consciencial do ser humano, ele acreditava, na verdade, do princípio da educação, que você deve mudar primeiro por dentro, para transformar, através do exemplo, o mundo que está fora de você. E essa frase de Gandhi eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: você precisa ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Porque, para mim, na verdade, o exemplo não é uma das formas de educar, para mim é a única. Na verdade, se você quer que as pessoas façam o que você faz, exemplifique, dê o exemplo, que você convence muito mais. A gente sabe que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Meu e-mail está aqui, na realidade. O Fred, se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho da gente também, além da parte científica, né, que a gente trabalha com a vara artificial, a gente faz vários projetos sociais para atender principalmente seres humanos, né? E eu me coloco à disposição agora para um pequeno debate, são 4 horas agora, ponto, e a gente pode conversar. Teria o maior prazer de interagir com vocês. Obrigado.